Estamos juntos mais uma vez, estudando o livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando a história, as consequências do suicídio de Camilo Castelo Branco, que se assina aqui como Camilo Cândido Botelho. Vamos lá. Capítulo 3, da terceira parte. Homem, conhece-te a ti mesmo. Outros cursos fazíamos, não menos importantes para a nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram, então, a conhecer, 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã, através de estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes. E nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo. Ao mesmo tempo que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundia-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença sentimos desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios. O peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes, cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes, a fim de conseguir elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício novo e inesperado, de natureza absolutamente moral. Porém, superlativa, que se apresentava nesta segunda fase de nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O mérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-a a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada, que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos, enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alviçareiras possibilidades de redenção. Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimento cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão o temíamos, e éramos dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis que subíamos diariamente as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados da escola de filosofia e ciências do Egito e da Índia. O reconhecimento da inferioridade pessoal era o método da elevação moral pela autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto eram as de Aníbal. Eram mesmo o seu prosseguimento.
como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação, na vida prática, dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência, que, havia séculos, infringíamos, tinha por mentor o lente Souria Omar, e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos, ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais, pouco desenvolvidas e ainda mais abaladas pelo traumatismo vibracional provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados, como víamos exercer em nossos devotados instrutores, que jamais se achavam ociosos. Ou seja, meus amigos, para os espíritos elevados não tinha domingo. Eles trabalhavam constantemente. Então, a elevação resulta em obrigação. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo, tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos, antigos mestres, como Teócrito, e dessa forma prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós, que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda. Progredíamos em conhecimentos, obtendo, nas citadas reuniões, noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes, não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se pelo belo emprego a beleza, pois convém acentuar que nossos mestres, em sendo cientistas, também se revelam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do subeterno artista. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre da iniciação em antigas escolas de doutrina secreta na Índia como no Egito. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometíamos a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal. Sua recordação arrastava nossas lembranças à imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos então encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário, onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego, ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável em todas as aulas, para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda revolverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sobre invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo.
Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Está aqui nos evangelhos a prova, a recomendação, o aviso sobre a reencarnação de todos nós. Tornava-se evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus e Nazaré, ao qual inequivocadamente demonstravam venerar como orientador e chefe do mundo, impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda, que se tratava de iniciados cristãos, de alta classe moral. Não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar, também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíram modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsitos as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos por vezes vertigem ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que em além-túmulo deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois do último bocado de argila ocultar nosso corpo inerte das vistas humanas. Pressentindo, porém, logo da primeira vez acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Epaminondas de Vigo pela primeira vez, ouvimos sua voz. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos elevados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbodas que nos abrigavam e como que decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável, com suas barbas longas, que traziam a imaculada brancura de luminosidade transcendentes. Aquele ancião, que nos fora apresentado 2 anos antes, e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis, qual o gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria, com efeito, recebermos em primeiro lugar os ensinos morais expostos no Evangelho do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para, só então, atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral, fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não tornassem antes prejudiciais. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter, de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia, naqueles 2 anos de aplicação incansável, predisposto nosso eu para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo, que por essa circunstância somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas. Que faríamos sob a direção um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório, de ciência universal, denominada, em antigas idades, doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidade muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que se dessem provas, de penetrar em mistérios de ordem divina, que se conservavam invariavelmente ocultas às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas.
que nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, que em idêntico espaço de tempo demonstrassem, de forma inequívoca, a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz às sombras da terra e as regiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habilitararia a voos longos, desculpe, meus amigos, no terreno científico-psíquico, ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica, que desde então decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta, pois o Pai Supremo, condoído das amarguras humanas, oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores, luta áspera e constante que se estendia por quase 2000 anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. E que por isso mesmo novos decretos haviam sido descido do mais alto, para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza, não a um ou dois de boa vontade, mas à humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente a rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e pacíficos. Isso está em Mateus 5:5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Os de boa vontade, para então esclarecer-se então só no planeta, como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno estatuído nos áureos códigos de sua doutrina, que por isso mesmo iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto, rudimentos apenas, o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que deveríamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza, caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos, submersos no demérito da materialidade, que o ensino seria concedido gradativamente, de acordo com nossas capacidades, sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas, que a doutrina secreta, em sua plenitude, só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com seu Pai, com Deus Pai e a seus arcanjos, falange de auxiliares, que, como que ministros que eram unos com ele, que pois começava esse ensino na terra, em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio, e ascendia em progressão sem limites, até o infinito no seio divino. Por isso mesmo era chamado, ou citado, conhecimento, ciência universal, e que nós outros míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, párias da sociedade do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade,
porquanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara, em queda, até a calamitosa situação da queda máxima através do suicídio. E que ele, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, a quem devíamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para a severa iniciação, mais tarde, nos mistérios, pois da nossa boa vontade, do nosso valor na aplicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Vibrante e fecunda até o deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo como legítima admiração que, intimamente, ovacionamos o catedrático, apenas suspendera o exórdio magnífico, exprimindo-se em português clássico, fulgurante para portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para os espanhóis. Epaminondas de Vigo fazia fugir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, ou vibrantes e fortes, qual se um hino literário que se poderia parecer também musicado, se ele o tivesse desejado. Nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros, Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo. Mal chegáramos ao Burgo da Esperança, logo nos sentimos atraídos para um novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E supunhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídimo interesse esvoaçarem pela assistência. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alternando-se com o que vínhamos antes recebendo e mais os conhecimentos práticos através das aulas do eminente Soiria Omar. Assim foi que o respeitável ancião ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão lenta e esplêndida do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permita-me assim me expresse ante a magnificência do que então me foi concedido apreciar. Através dos códigos da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, topografia, o ilustre instrutor levantou da dobragem dos milênios para ofertar, como o presente descritos em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado com efeito do nascimento e crescimento da generosa estância do sistema solar, que um dia nos abrigaria, protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos no aperfeiçoamento do germe divino, que em nós outros, homens, como nela própria, também palpita. Tudo presenciamos, a centelha em ebulição, as trevas do caos, os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes, como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas, como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aqueles que na Terra têm feito o ciclo de progresso. Os Alpes, sombraceiros, quais monarcas poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia, o Tibete venerados, a Mantiqueira sombria e majestosa, todos em épocas diversas, surgiam do berço diante de nossos olhos, deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas que se prosternavam, tímidas, ante tanta grandeza, tanta beleza e majestade. Mas antes disso, em prosseguimento feérico de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente do céu. O oceano, conflagrado em convulsões pavorosas, sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão, o cataclismo dos ventos e tempestades, a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada. Assim como os primeiros sinais de movimento de vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação fabulosa e tétrica no gigantesco volume das proporções, os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força inconcebíveis, a delicadeza corporal do homem, os mastodontes da pré-história. Era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação,
desferindo alguns poucos acordes na sua imortal sinfonia através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. E neste livro soletrávamos o ABC da iniciação, gradativamente, pacientemente, às vezes empolgados até o delírio, de outras banhados em lágrimas até o temor, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos, lamentando mais do que nunca nossas diminutas forças de suicidas, que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso ofertado pela natureza. Um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se a nossa observação. A análise elucidativa e sadia, durante o qual diariamente se radicava em nosso espírito o respeito, a veneração por aquele ser supremo e criador, a quem havíamos negado, de quem descrêramos pela dobadoura dos séculos, mas em quem agora rendíamos graças, apavorados e ínfimos, que nos sentíamos frente à sua grandeza. Ao passo que, também, felicíssimos ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros de sua glória eterna. Aqui eram a flora, a fauna imensa, na variedade das espécies, além a geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo com a multiplicidade mirífica dos minerais. Acolá o infindável laboratório do planeta, o oceano, com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação, de espécies, de riqueza incontestavelmente divina, e tudo à mão do homem, tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios, incapaz por isso mesmo de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor lhe deu e criou com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força de sua mente poderosa de Supremo Criador. E assim surgiu, em lições sempre sequentes e habilmente parceladas, a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta, abrigando, finalmente, a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança de seu Criador. Durante longos anos, ininterruptos, diariamente soletramos esse livro assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer, e a necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos de nossa vigilância, sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento. E hoje, às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância, que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada pudemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. De que forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que milênios devoraram no pretérito? Como reedificar com tão real pujança, a ponto de apavorar-nos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é o momento presente. Sem ocasos, sem lapsos, ela, a eternidade, vive dentro do presente. Porque justamente é esta a sua particularidade. Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas. As imagens que se eternizavam, retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, a reprodução do que se passava na Terra desde a sua criação, guardada, fotografada, impressa nas vibrações de luz, como a paisagem na fragilidade de bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendente, captadas e transportadas até nosso conhecimento, através de processos de aparelhamentos cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem não ignora totalmente. Poderia Epaminondas, ao confabular com um igual, reportar-se ao passado dispensando aparelhamentos. Nós outros, no entanto, não o dispensaríamos, a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades a fim de tornar-se compreensivo, enquanto avolumasse as nossas, torturando-nos até o sacrifício, o que seria dispensável. O certo era
que uma equipe de magos especialistas no serviço de artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente, à procura do que convinha, e estampavam na tela sensível através de sugestões poderosas. E tudo com perfeição tal que era como se a tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido. Processo vulgar no mundo invisível. Essa forma de captação da imagem dos acontecimentos levará um dia o homem à mesma possibilidade, como o conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade: o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Faço um parênteses para explicitar isso. No dia em que na Terra prevalecer o domínio moral, o império da honra, nós teremos toda essa ciência ao nosso dispor. Cabe a cada um de nós facilitar esse crescimento, fazer ao próximo o que desejamos que nos façam. É a receita que o Cristo nos deixou. Continuando. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionando o que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos, agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas excursões em pleno espaço, viajando através do infinito como universitários em curso prático. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiam a contemplação feérica dos mundos estelares no conjunto surpreendente de sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza, através de aparelhamentos diferentes apropriados para o descortino da astronomia, de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassavam conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que o nosso estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos todos nós, as almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal, em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Explicou-nos o mestre, convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações em torno de nós mesmos e de outrem, o que, surpresas por vezes muito ríspidas para nossos preconceitos e orgulhos arraigados, nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíamos no departamento hospitalar, onde o asilado abecedava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem todavia atingir os pormenores em que cidade e esperança se desdobravam para nós. Expôs ele a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se através de tais estudos os campos da vida espiritual, o qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não rara, muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos, então,
com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Somar Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-nos acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitavam os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina, a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava, fraternalmente, assistido por nossos amigos Robertos e Carlos Canaleiras. Descíamos à terra, periodicamente, visitando durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análise em torno de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal. Desde o feto, expulso ou não, voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza dos desprendimentos, nova aquisição de esclarecimentos através de estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. Então era ali que Soria Omar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sobre o farfalhar das galhas, ou melhor, farfalhar das galhadas, onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada, ou a sombra augustas dos cipresses folhudos e majestosos, pela calada da noite bordejada de estrelas, como nos resplendores do astro-rei. Eis que recebíamos as anotações de antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava para retomar a liberdade dos páramos espirituais. Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes furtar a vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações, diante das quais corriam nossas lágrimas. Arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas era também preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiam seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e irrompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. O tono abominável de nossas passadas raivas avolumavam-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para alucinações coletivas. Era quando toda energia, toda caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas as excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Voltamos, destarte, ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos, imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos,
examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquirimos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimentos e moralização de seus alunos. Extrair análises, tudo que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucinantes, quais flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de editar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo, sempre que um ou outro trabalho, por nós composto, conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí o nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que um só tempo testemunhasse a Deus nosso reconhecimento pelo muito de sua misericórdia nos permitia, e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio, encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Para tal cometimento não havia necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros, até onde nos permitiam as forças mentais que possuíamos. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, a evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas, alternados com as aulas de evangelho. Tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação. Pois, como efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidações na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos de engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nós pudéssemos eximir. Porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportávamos para além túmulo. Logo no primeiro dia de aula,
terminada que foi a fulgurante peça oratória, expusera o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria de nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral. Nos dediquemos, devotando-os a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, entre aspas, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só se permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Então, continuando, caros discípulos, tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na Terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado, propositadamente graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença, que ao nosso ser o Todo-Poderoso enalteceu, com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar, sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem, na plenitude da vitória para que fomos, e por isso mesmo, destinados. Disse-o, indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Determinou o caso, ou a própria clarividência do lente, que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica. Pômo-lo à sua frente, interrogou, demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de que algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou, repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada, para ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis, que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável. Enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras em torno da Boa Nova, que também nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os efeitos sublimes do meigo nazareno. Mas o ancião advertiu-nos, em aparte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira e que, sob seus auspícios, é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é ele o chefe supremo de nossa escola, distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Diz ele, Amadeu Ferrari. Onde residis antes de ingressardes nesses sítios? Na cidade X, no estado de Itaqual, no Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino?
cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando a ilusão de um suicídio? Não sabíeis que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelha do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes em vós? Essa vida que justamente é eterna, porque a recebesse do eterno Criador? Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, único recurso que lhe reocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo, vivo, vivo. Louvado seja Deus, estou vivo. Mas, Senhor, de uma serenidade desconcertante que a nós outros irritaria, se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmos, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana, que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, eu sim, mas responderei aqui, em presença de toda essa assistência. Estarei, pois, novamente defrontado como um tribunal? Existe sim um tribunal, e todos vós os defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências? É imprescindível é que eu, autorizada pelos poderes máximos do meu e do vosso Redentor, vos oriente, a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade e o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave, frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz, a prisão, a doença. E esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos haveis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após esse ato? Oh, não! Não pude fugir da responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário, a prisão ou a morte, o câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já ter esclarecido ultimamente, porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhona a minha mente, intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo, vacilo, não compreendo bem. Pois irei compreender, Amadeu. Ireis compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendais. Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o paciente diante da tela experienta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre das dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentimos que um grandioso sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento, e conflitos e temerosos aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais não representam que as quedas da própria humanidade,
em lutas diárias com as próprias paixões? Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos, pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos, como auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa. Até que, de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico, que não admitiria tergiversação. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava, com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta, lentamente daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. A cortina do presente redescerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas de uma coletividade implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. As viagens reiteradas enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontestáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos inóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cevava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como fome e sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo, morrendo muitos desses desgraçados, atados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltara a jovem escrava negra. Mal saía da infância, e porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha, lhe procurava na morte encobrir a vergonha que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando-o pelo suicídio da moça. Mandou que feros capatazes queimassem a língua do velho, escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exânime nas convulsões da agonia. Ora, o passo que nos elucidávamos era a majestosa lição. O paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos vultosos deméritos, e batia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagicídio que lhe infligia a consciência desorientada na tortura dos remorsos. Apiedai-vos de mim, Senhor, bradava,
expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória, que afinal interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexos desconcertantes, desgraçado e miserável que sou. Deixai que eu volte ainda uma vez à igualdade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta desaparecerem sob a tributação de qualquer benefício, reduzidas ao ponto a que reduzias do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, a que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho essa nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando com fluidos apaziguadores. Em seguida, exclamou como respondendo: bem certo é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que este o ensejo abençoado que a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Uma vez que vos não quisesse submeter devidamente, mas é imprescindível, não conserveis ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos, porventura, ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-se, como os demais, absorvido os baloiços da boa sorte, voltara à Europa, feliz, tendo enriquecido a custado o trabalho honesto. Bem visto e considerado pelos muitos haveres que levava da terra de Santa Cruz, mas um dia dobraram-se afinados por ele. Exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se, perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir contas dos desgraçados compatriotas por ele escravizados e perdidos para sempre longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais, os filhos que conheceram por afagos maternais o látego inclemente do Senhor a quem serviam, e todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez, aterraram-no com a reprodução que a sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor. As trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso. A raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como eles filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome e a sede, mil necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo, ainda mais, aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentava do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta.
Se um brado de misericórdia lhe escapava da incerteza da demência, acudia ao estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda. Sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentavam os filhos, criando-os com amor, enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato, a um soluço de remorso, o lamento de agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. Oh, o grito supremo daqueles que, ingênuos sofredores desgraçados, se atiraram aos açúcares das correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Afastava-se então em loucas correrias através das brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava, como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem agonizantes, desesperadas. Até que certa noite, em que se sentia exausto em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício, caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassível, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vem daí, nhonhô, levante-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício, e através do prosseguimento do imenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara o algoz, intercedera por ele, junto à divina complacência, e partia a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Não obstante, tudo isso era por nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se fora essa suscetível de tentar experimentá-lo. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personalidades apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou severo, comentando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante no diapasão enérgico que também traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo do amor à verdade. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda, por espaço de tempo que estará ao seu alcance o dilatar ou reprimir, as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Refiro-me, como bem percebeis, à escravização dos seres humanos, tratados por elas com maior rigor do que eram os próprios animais inferiores, para a extração de posses e haveres que lhes facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual, é sim coletivo, será a coletividade que expiará e reparará o grande opróbrio, o grande martírio infligido a uma raça carecedora do amparo fraternidade da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse aos vísceras da educação fornecida através da boa nova do reino de Deus, sobre os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação como do cristianismo, a cruz. E ressoam ainda ecoando aflitivamente na espiritualidade os brados angustiosos que milhares de corações torturados, que durante o cobrar dos decênios se compungiram ante a infância de que eram vítimas, não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores
trágicos, os látegos sanhudos dos capatazes diabólicos, a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram, por lei, espalhadas em seguida sobre essa mesma coletividade criminosa, para que, por sua vez, as sorvesse em pelejas posteriores, a se purificarem do acervo de maldades e infâmias praticadas. E por isso, eis a grande pátria sul-americana, debatendo-se contra problemas complexos, suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos mais bem bafejados. Aqueles que ontem se viram oprimidos e vergastados sob aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais há tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegando a cordura da fraternidade para com seus semelhantes, a cautela, se semearem amor a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. É assim prosseguirão, até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora, no trabalho sublime da reconciliação individual, por amor do Cristo de Deus. Ó vós, discípulos, que presenciais os dramas, antigo e moderno, vividos por Amadeu Ferrari. Ó vós que presenciaste seu passado como um presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas. Sabei que entre os escravos, que sobre os céus do cruzeiro sublime, choraram, vergados sob o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas, nem todos apresentavam caracteres primitivos, grandes falanges de romanos ilustres do império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África, infeliz e desolada, a fim de testemunharem o novo propósito ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Suplicaram ainda, e sempre corajosos e fortes, novas conquistas, mas agora, nas pelejas contra si próprios, no combate do orgulho, do caminho que os perdera. Suplicaram um disfarce carnal qual armadura redentora em envoltórios negros, onde perdas fossem suas possibilidades de reação, e arvorada em suas consciências a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal. E os escravizadores de tantos povos e de tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo, que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos, expungiam sob o cativeiro africano a marcha que lhes renodoava o espírito. Eu vou fazer um parênteses aqui, meus amigos. A gente precisa ter sempre em mente que não existem inocentes na terra. Como disse Jesus, o escândalo vem, mas ai de quem fizer o escândalo. Então, ai daquele que fez escravos, mas o escravo também é oportunidade de livrar-se da culpa de quando o romano também matou. Então, é uma reação em cadeia, até que aprendamos a nos amar como Jesus nos ensinou a amar. Precisamos quebrar esse ciclo de cobrança e cobrança e cobrança. E sempre é a gente mesmo que escolhe a pena a ser vivida. A nossa consciência é o grande juiz. Vamos continuar.
Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana digna, por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica, que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também do desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E sabei ainda que o escravo Felício, que acabais de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu, exerceu autoridade sobre as ordens de Adriano. Voltou a Roma em espírito, terminado o que foi seu compromisso entre a raça africana, e retomou a antiga falange de Itálicos. E um murmúrio irreprimível de surpresa desconcertante sacudiu a assistência de pecadores estarrecida, enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguiríamos se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou de outro qualquer sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, quando que choro violento o sacudiu em agitações indescritíveis. Abrira-se uma porta lateral silenciosamente, a um sinal de Epaminondas, e Felício aparecera, sereno, grave, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito, mas lentamente e imperceptivelmente transformara-se, Felício, sobre o poder da vontade que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral, e deixara-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu, que, retomando as falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnara a fim de prosseguir a peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno a quem perseguira o tempo de Adriano, na pessoa de seus adeptos. Recebera então nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome. Transportara-se jovem ainda para a terra de Santa Cruz, levando por indefinível sentimento de atração, ali construindo família piedosamente consentido em servir o genitor para o antigo algoz. Então, meus amigos, olhe só as reações encadeadas. Felício, o escravo, que estava em suplício por feitos nos tempos de Jesus, que morreu pelas mãos do filho que o matou. Olhe só que coisa em cadeia. Ele que salvou dos umbrais, veio nascer como pai para continuar a educação do rapaz. Olha só que incrível. Vejam como nós estamos sempre encadeados uns com os outros. Fantástico. E eu com essa conversa me perdi de onde eu estava lendo. Vou continuar aqui. Na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu. Ele nasceu, o ex-escravo nasceu como pai do Amadeu, que, retornando às falanges que lhe eram próprias, Felícios ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno a quem perseguira no tempo de Adriano, na pessoa de seus adeptos. Receberá então nova fase de progresso sobre a acolhida de outro nome. Transportara-se jovem ainda para a terra de Santa Cruz, levado por indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz, aquele que lhe queimou a língua. Agora seria bem certo que continuaria auxiliando-o a expurgar da consciência uma nova infração, o suicídio. Quando pensativos e silenciosos deixamos o recinto do santuário, onde tão sublime mistério nos fora desvendado, com a primeira lição repercutia nos resfoldos de nossa alma essa profunda e inenarrável impressão. Ó Deus de misericórdia, sede bendito
por nos teres concedido a lei de reencarnação. Meus amigos, que coisa impressionante estamos tendo aprendizado aqui. Estamos sempre na companhia daqueles a quem devemos. Agora vocês pensem, quantas vidas serão precisas para resgatar esse vendedor de escravos? Porque ele é responsável por tudo que aconteceu a tantas almas. Ele desejará nascer de forma a poder ajudar a milhares de pessoas e dessa forma, em número menor de encarnações, ressarcir a tantas milhares, não é verdade? Foi uma alegria estar com vocês aprendendo tudo isso. Deixo aqui meu e-mail para que possamos trocar ideias, sempre. Muito obrigado e até o nosso próximo capítulo.